O Fernando Torres diz aqui, ó. Qual a sua opinião sobre antigos ministros da Fazenda, Banco Central e demais economistas que te criticam atualmente? Afonso Pastore, Guido Mantega, Henrique Meirelles, Mailson da Nóbrega e etc. Olha, eu não gosto de entrar nessa psicologia negativa, não. Eu sempre respeitei todo mundo. As minhas críticas foram sempre às ideias. Eu nunca critiquei as pessoas, sabe? Isso me impressionou muito, quer dizer, quanta ferocidade, quanta intolerância em relação a nós. Mas, assim, chegou um dia que eu dei uma despejada geral. Porque eu falei assim, pô, eu nunca ataquei pessoas. Eu sempre falei, olha, então, sei lá, cada um lá teve seus acertos, seus erros. Mas eu não criticava as pessoas. De repente eu via as pessoas me criticando pessoalmente. Então, o Pastore, que é um cara que eu gostava, o Pastore me salvou uma vez. Muito interessante isso, porque eu estava estudando em Chicago e tinha um amigo dele aqui que andou fazendo umas besteiras, umas coisas ruins, erradas. E o cara foi suspenso da USP. E aí ele, por solidariedade, foram tirar um sabático lá em Chicago, foram para lá. E eu fiquei conhecendo ele lá. Ficamos amigos. Economista na época, ele era um bom economista. Eles não tiveram a formação, a oportunidade que nós tivemos de ir lá fora ter uma formação bem mais robusta. Mas dentro do quadro brasileiro ele se destacava como um cara bom. E eu gostava, tinha simpatia e tudo. E aí uma vez, um ministro, que eu prefiro poupar também, me chamou a Brasília e falou assim, eu estava criticando as ideias, um programa que estava mal feito, não falei em nome de ninguém, só falei, tá errado isso aí, a inflação vai subir, não sei o que e tal. Aí esse ministro me chama a Brasília, conversa meia hora, uma hora comigo, e eu não falei nada. Ele só me chamou, falou uma hora, ele falou uma hora comigo e falou assim, olha, gostei muito da conversa. Você vai agora no Banco Central, que você vai ser diretor do nosso Banco Central. Aí eu fui todo feliz, jovenzinho ainda, né? Chego lá, falei, pô, me mandaram aqui conversar com você e tal. Ele falou assim, Paulo, você esteve em Salvador e esculhambou a nossa política. O Simons fingiu que estava doente, pediu para você substituir, porque sabia que você ia criticar a gente. Você esculhambou a política, disse que a inflação vai para... A inflação na época estava 80%, você falou que vai para 200, vai para 100 e tal. Eu falei, é verdade. Pois é, foi tudo gravado e mandaram aqui para o nosso ministro. E o nosso ministro falou assim, ó, falta um ano para a gente acabar, a gente vai afundar, mas pega esse desgraçado e afunda ele com a gente. Convida ele para o diretor do Banco Central, que aí ele afunda com a gente. Eu falei, olha, é isso mesmo? Foge aí, sai daqui, salva a sua vida. Ou você quer entrar? Porque o convite foi para te arrebentar. Eu falei, não, muito obrigado, me salvou. Esse mesmo ministro, para falar a verdade agora, no sentido também elogiá-lo, se dessa vez ele tentou me afundar, na vez seguinte, ele já me recomendou para uma coisa interessante. Foi quando o Tancredo Neves foi eleito, o Dornelles, que ia ser o ministro da Fazenda, pediu 3 nomes para o Mário Simons e 3 nomes para esse ministro. E o meu nome estava nas 2 listas. Então, ou seja, da mesma forma que esse ministro uma vez tentou me dar uma afundada, logo depois ele queria me dar uma oportunidade. Então, tive algumas oportunidades de vir para governo, mas nunca me seduziu. Porque eu já tinha perdido a ilusão. Eu já achava assim, né, o Brasil... Quem está errado sou eu. Primeiro eu achava o Brasil está errado e a gente pode botar ele no lugar certo. Aí depois eu falei assim, não, o Brasil está certo e eu é que estou no lugar errado, porque os caras não querem consertar. Os caras não querem consertar. Tem um jogo de poder, um jogo de interesse, e o interesse é mais importante do que o país. Os interesses individuais são mais importantes que o país. Então eu já tinha desistido. Então o Pastore foi um cara legal, uma inspiração quando era jovem, um sujeito que até me protegeu numa ocasião, mas de repente começa a falar besteira. Primeiro faz a previsão que o Brasil vai cair muito, vai ficar em depressão, que o ver era virtual, que eu só pensava em virtual, ver de virtual. Depois fala que
Isso que foi mais chato, né? O Paulo Guedes é cheerleader, está trabalhando para um ditador. Aí bom, ele falou isso, ditador e tal, não sei o quê. Aí, na verdade, eu devolvi as 3 críticas de uma vez só, porque eu tento me conter, eu tento ser construtivo, eu tento ajudar, mas tem hora que você se enfraquece. Eu considero um movimento, foi um sinal de fraqueza meu, quando eu devolvi o coice. Eu recebi o coice, eu estava cansado, estava exausto, estava com muita coisa nas costas, tentando ajudar. Então, eu acho que foi um momento de fraqueza quando eu devolvi, mas eu faço questão de esclarecer e contar no detalhe. Então, a primeira crítica foi essa, que eu estava ajudando um ditador. A segunda crítica foi do Meirelles, que começou a criticar, estão enfraquecendo a arquitetura fiscal, estão violando o teto, E o terceiro foi o Maílson. Que absurdo, que absurdo, que absurdo. O Maílson nem sabe que o emprego dele foi oferecido para mim quando eu era bem jovem. Nem sabe. Estava ele lá com arroz com feijão dele, a inflação indo para 5.000%, e o cara lá achando que estava fazendo um belíssimo trabalho. Iam derrubá-lo. Um dia eu conto isso no detalhe, tem envolvimento de rede de televisão, tem uma confusão danada. Só que eu não quero falar sobre isso agora, porque já tem barulho suficiente. Mas... Aí um dia eu estou cansado, exausto, saindo de uma reunião e tal, estava até com o presidente. E aí chega o jornalista e fala, vem cá, você foi criticado ontem, o Maílson, não sei quem, você falou, fala com o Maílson o seguinte, quem bota a inflação em 5.000%, feito ele botou, se recolha, fica quieto, some, esconde embaixo do tapete. Fraqueza minha. Quanto ao Pastore, não tenta limpar seu passado, envelheça com dignidade. Você trabalhou para um ditador. Você trabalhou para o Figueiredo, quando você era jovem. Então não enche meu saco. Eu estou trabalhando para um presidente que foi eleito com 60 milhões de votos. E o Meirelles trabalha para qualquer um. Está à disposição. Nem economista é. Fez um teto, saiu correndo. Não tem parede, não fez reforma, deu um aumento de 3 anos seguidos. Quando eu cheguei no governo, eu fui obrigado a dar um aumento de salário no primeiro ano. Porque ele deu um aumento de 3 anos, calculou o teto e saiu correndo. Botou o teto e saiu correndo. E as reformas? O teto caindo na minha cabeça, no meio de uma guerra, tudo isso, o teto todo furado. Gosto dos 3. Com raiva, né? Momento de fraqueza. Toda vez que alguém me dá me dá um coice, eu posso enfraquecer. Eu faço a maior força para não enfraquecer. Escuto merda assim, há 2 anos, 3 anos, sem dar coice de volta. Estou doido para dar uma opção de coice, mas eu todo dia acordo e falo, não vou dar o coice. Peço desculpa aos 3 pela minha fraqueza de ter respondido às críticas dos 3. Um dia, quando você estiver livre dessas amarras, aí a gente eu vou ser muito mais divertido quando eu vier aqui. Vocês vão ver quanta história tem boa. Vai ser legal.